Olá, estudantes, salve! Sejam muito bem-vindos à nossa primeira videoaula de Física do módulo 4, do primeiro bimestre. Me chamo Velf e sou professor de Física da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. E nesta videoaula vamos conversar sobre a eletricidade, suas origens e aplicações no dia a dia, além de te dar uma grande ajuda e algumas alternativas mais inteligentes para poupar energia elétrica e na hora de comprar um eletrodoméstico. Mas o que é eletricidade? Podemos dizer que a eletricidade é um conjunto de fenômenos naturais que envolvem a existência das cargas estacionárias ou em movimento. Sobre prefixos numéricos, antes de aprofundar um pouco sobre o assunto de cargas elétricas, é bem interessante relembrar um pouquinho sobre os prefixos numéricos. Nós sempre vemos por aí quilograma, quilômetro, gigawatt-hora, outras medições de quaisquer porte que são realizadas no dia a dia. Você já reparou, quando nos referimos a um disco rígido de um computador, já podemos falar em terabytes? Por exemplo, meu computador possui um HD de 2 terabytes, ou seja, são 2 vezes 10 elevado a 12 bits, ou 2 trilhões de bytes. Viu como é mais fácil? Essa tabela traz alguns prefixos e seus correspondentes numéricos. É muito mais fácil para um fabricante mostrar a capacidade do produto vendido. Tudo ao nosso redor é constituído de moléculas, e essas moléculas são compostas por uma combinação de átomos que se subdividem em prótons, chamados cargas positivas, e representada pelo sinal positivo. Elétrons, chamados de carga negativa, são representados pelo sinal negativo. E os nêutrons, que são massas sem carga, não possuem sinal elétrico. Nesse GIF, o esboço da esquerda representa a molécula de água e o desenho mais à direita, um átomo de oxigênio. Nele vemos que possui 8 prótons combinados com os nêutrons no núcleo do átomo e 8 elétrons orbitando esse núcleo. Elas também possuem unidade, o coulomb. As cargas elétricas, ou corpos eletrizados, costumam sofrer atração ou repulsão mútua, representados pela lei de Coulomb. Na figura que você vê agora, percebemos que as cargas de mesmo sinal, quando aproximadas, repelem-se e de sinais contrários são atraídas quando aproximadas. E por falar em lei de Coulomb, dá uma olhadinha no comportamento gráfico quando manipulamos as cargas elétricas aproximando e afastando uma da outra. Veja que a força aumenta ou diminui quadraticamente de acordo com o deslocamento. Quando as cargas entram em movimento, motivadas por um campo elétrico emitido por uma carga positiva, cria-se aí a corrente elétrica, que possui efeitos bem conhecidos como choque elétrico, aquecimento da água e o efeito luminoso. A resistência elétrica sempre se oporá à passagem de corrente elétrica. O valor da resistência elétrica depende de algumas condições, como o tipo de condutor considerado, ou seja, o ferro, o condutor de cobre, o condutor de alumínio, da temperatura desse condutor, ou seja, a agitação térmica dos átomos. Quanto maior a temperatura do fio, maior será a sua resistência. A função da resistência elétrica é unicamente transformar energia elétrica em calor. A primeira lei de Ohm se relaciona com a diferença de potencial e com a corrente elétrica, como vemos agora. Já a segunda lei de Ohm relaciona-se com a resistência elétrica do condutor, com as dimensões de que o material é feito e com a sua natureza. Um fio condutor de cobre tem um comportamento físico diferente de um fio condutor de alumínio, da mesma espessura e do mesmo comprimento, por exemplo. A tabela mostra alguns tipos de materiais e suas resistividades. Note que a prata tem menor resistividade. Isso quer dizer que ela conduz melhor a corrente elétrica, gerando pouca perda. Os fusíveis são um bom exemplo de observação de resistividade, pois seu condutor estreito não comporta picos de eletricidade e rompe-se com o calor. A potência elétrica está diretamente relacionada com o consumo de energia. Por exemplo, lâmpadas com potência alta possuem um brilho maior que as lâmpadas de menor potência. Por terem um consumo de energia elétrica inferior, podem reduzir prejuízos com a conta mensal. Então,
Podemos definir potência elétrica como a quantidade de energia elétrica que é transferida de um aparelho ligado entre os terminais positivo e negativo de uma tomada. Quando um aparelho elétrico qualquer é submetido a uma diferença de potencial U, sendo percorrido por uma corrente elétrica I, a potência desenvolvida nesse aparelho será dada pela função que vocês observam no slide. A unidade de potência, pelo Sistema Internacional de Unidades, é o Watt. É muito interessante relembrar sempre que cada 1 Watt equivale a 1 Joule por segundo. Isso significa que, por exemplo, um motor elétrico tem uma potência de 400 watts, significa que cada 1 segundo, 400 joules de energia são transformados em energia mecânica de rotação do motor elétrico. O que é o efeito Joule? Podemos dizer que o efeito Joule é o efeito térmico da corrente elétrica sobre os condutores elétricos. Podemos expressar a potência dissipada, ou seja, a energia perdida em forma de calor, pelas expressões que vocês conseguem observar no slide. Já que falei em consumo, é interessante lembrar como podemos calcular o consumo de energia elétrica e usar isso em seu favor. A equação que você vê agora orienta como podemos conferir se existe erro na conta de consumo. Você sabe o que é a selo Procel? Esse selo é um indicador de eficiência de baixo consumo do eletrodoméstico. Os indicadores de nível A representam baixo consumo e poupam mais energia. Associação de resistores. A associação de resistores é usada como alternativa para filtrar ou desviar corrente elétrica, mas pode ser usada para encontrarmos uma eficiência de apenas um resistor, substituindo outros em um circuito. Vejamos a associação em série. Repare que nesse modelo de associação, uma lâmpada depende diretamente da outra, ou seja, caso a primeira queime, o circuito para de funcionar. Por isso, esse modelo de associação não é indicado para residências, além de consumir maior energia, com sua resistência equivalente sempre mais alta, comparada com a associação em paralelo. Associação em paralelo é um modelo de associação independente. Ele é usado em ligações elétricas, residenciais e comerciais, por serem mais econômicas e oferecerem independência, caso uma linha de condução represente um defeito. Caro estudante, na aula de hoje apresentamos conceitos sobre cargas elétricas e sua ação nos condutores, gerando energia e, obviamente, gerando consumo. O conceito de potência elétrica pode ser atribuído diretamente no consumo do aparelho. Isto é, quanto maior a potência elétrica, mais energia elétrica ele consome. E por falar em consumir, é bom evitar fazer ligações elétricas em série na sua casa, pois você pode pagar mais caro por isso na sua conta de energia. Um grande abraço e até a próxima!